Irmãos, nesta manhã eu queria tratar com os irmãos sobre o tema As Misericórdias de Deus. E nós estamos de forma sequenciada estudando o livro de Neemias. Eu quero lhe convidar a que você volte os olhos para este livro. E neste momento iremos entender o que está escrito do capítulo 9, a partir do versículo 16. Até o final do capítulo, verso 37. Neemias capítulo 9. E como é bom poder entender que a cada manhã, irmãos, as misericórdias do Senhor, elas se renovam, graças a Deus. Por isso que nós estamos aqui nesta manhã. Deus é misericordioso, aleluia. Deus é bom, Deus é fiel. É por causa delas que nós não somos consumidos, irmãos. E graças a Deus por ela, ou por elas, as misericórdias. Queridos, eu queria destacar alguns versículos. Eu quero que você acompanhe comigo. Iremos expor esses versículos de maneira muito pontual, mas chama a sua atenção porque esta seção do verso 16 a 32 revela-nos o Senhor Deus misericordioso. Fato é, irmãos, toda a escritura aponta para Jesus. Eu poderia dizer que a personificação desta misericórdia encarnou Cristo Jesus. Por isso que Ele é o centro. Jesus, de maneira misericordiosa, manifestou ao homem pecador, vil pecador, contumaz, obstinado, dura serviço. Deus, de maneira misericordiosa, manifestou através de Cristo, na encarnação do Verbo, da palavra, a sua misericórdia. E é interessante que falar sobre a misericórdia de Deus é ter a consciência de que o atributo misericórdia, através da bondade, da compaixão, esse atributo é visto em toda a Escritura. E a sessão que nós iremos ler nesta manhã está repleta desta afirmação de que se não fosse a misericórdia, se Deus não fosse misericordioso, e eu te convido a que você possa olhar comigo, por exemplo, o final do versículo 17, acompanha comigo, diz assim a palavra: porém tu, ó Deus perdoador, clemente e misericordioso, tardio em irar-te e grande em bondade, tu não os desamparaste. Verso 19: todavia tu, pela multidão das tuas misericórdias, não os deixaste no deserto. Versículo 27, finalzinho do versículo 27, nos diz: segundo a tua grande misericórdia, lhes deste libertadores que os salvaram das mãos dos que os oprimiam. Versículo 28, finalzinho do verso 28, tu os ouviste dos céus, e segundo a tua misericórdia os livraste muitas vezes. Versículos 31 e 32, nos diz a palavra: mas pela tua grande misericórdia não acabaste com eles, nem os desamparaste, porque tu és Deus clemente e tu és Deus misericordioso. Agora pois, ó Deus nosso, ó Deus grande, poderoso e temível, que guardas a aliança e que guardas a misericórdia, seja Deus louvado e exaltado para sempre, amém. Deus é misericordioso, irmãos. Como é bom poder entender, vejam, nós acabamos uma sessão até o verso 15, que nos mostrou que o homem, por inclinação, ele é pecador, ele é inclinado ao mal. Esta história é cíclica, essa história se repete, não é algo pontual, sazonal, mas é uma realidade constante, porque um homem, por natureza, ele é inclinado, queridos, ao mal. Nós procuramos o mal, é o que Paulo disse: o bem que eu quero fazer, eu não faço, mas o mal sempre se apresenta diante de mim. Há uma inclinação natural do homem, e nós estudamos domingo passado pela manhã, que quando este homem confessa, procura, reconhece estar quedado, prostrado, e tem a consciência, é cônscio de que é pecador,
Esse homem, de pronto, concomitantemente, automaticamente, ele reconhece que é pecador, miserável. Ele olha para Cristo, ele olha para o Senhor, ele reconhece a grandeza, o senhorio, a santidade, a perfeição, a bondade, a misericórdia de Deus, irmãos. E ao terminar o verso 15, a partir do verso 16, vejam, percebam, notem, o homem é mau. Eu estava estudando esse texto pensando, irmãos, eu me encontrei muitas vezes nesse texto, do verso 16 ao 37. E encontrei os irmãos também, permitam-me. Encontrei a igreja de Cristo. Encontrei a postura inclinada e teimosa e desobediente do povo de Deus. Porque eu penso, irmãos, que Deus não nos trata segundo os nossos pecados, é o que diz a palavra de Deus. Embora nós merecemos o juízo de Deus, é fato, inconteste. Nós merecemos a mão pesada de Deus. Ele não nos dá o que merecemos, ao contrário. Sabe o que Deus faz? Deus, Ele concede-nos sua graça. E o que é graça? A graça é o que Deus nos dá, e nós não merecemos, irmãos. Deus é gracioso e sempre o foi. A história bíblica revela-nos um Deus gracioso, que nos abençoa. Vejamos, esta sessão revela-nos algumas atitudes. A primeira delas, quando nós pensamos na misericórdia de Deus, é que o povo, ele é desobediente. A desobediência do povo de Deus é aqui apontada. Entenda, querido, nós nos identificamos com isso. Aqui é um povo que conhece a Deus, que tem um histórico com Deus. Nós também conhecemos a Deus, nós temos um histórico com Deus, nós temos uma lida de caminhada cristã de devoção cultica, particular e pública, assim como este povo conhecia a Deus. Este povo, ele era desobediente. Os versículos 16 a 18 revela-nos a postura desobediente deste povo. Um Deus que é clemente, um Deus que é misericordioso, um Deus que é bom, um Deus que é sustentador, um Deus que é provedor, um Deus que nos acordou nesta manhã com saúde, e seja Deus louvado para sempre, aleluia. Nós somos desobedientes por inclinação. Acompanha comigo o versículo 16. O texto irá nos dizer que este povo recusou-se, e é interessante, a obedecer a Deus. O verso 16 nos diz: porém eles, acompanha comigo, nossos pais, se houveram soberbamente, eles endureceram sua cerviz. O que é que o texto quer dizer? Eles foram arrogantes, eles foram desobedientes, eles foram teimosos. E olha o que diz a palavra aqui no verso 16, acompanha comigo o finalzinho dele: e não deram ouvidos aos teus mandamentos. Note bem, querido, todas as vezes que nós, eu dizia isso domingo passado, nos afastamos da lei de Deus, nós potencializamos quem nós somos, porque a palavra mortifica quem nós somos. Toda vez que nós nos afastamos de ouvir a palavra de Deus, toda vez que nós negligenciamos o estudo sistêmico, devocional da palavra, nós potencializamos aquilo que nós somos, e por natureza, sabe que nós somos miseráveis pecadores. Nós potencializamos as nossas posturas pecaminosas. Eu disse domingo passado, quem nunca se surpreendeu dizendo o seguinte: olha, eu não acredito que eu fiz isso. Às vezes, terminando um culto, domingo à noite ou domingo pela manhã, você chega em casa e fala assim: eu não acredito, acabei de sair de uma bênção que foi o culto, eu acabei de adorar a Deus e tive essa postura. Nós somos desobedientes por inclinação. Veja, o texto diz que eles não deram ouvidos. Olha a lógica, olha o silogismo aí. Se eles não deram ouvidos à palavra, o que é que eles fizeram? Consequentemente, eles não obedeceram à vontade de Deus. E o verso continua dizendo lá no verso 17, que eles foram tão teimosos, que eles se recusaram a entender a soberania de Deus. E eles revelam tentar controlar e levantar um novo líder. Olha o verso 17, acompanha comigo: recusaram-se ouvir-te, e não se lembraram das tuas maravilhas. A mente humana é tão falha, irmãos. Deus tem sido tão bom e nós nos esquecemos disso.
que eles fizeste, Deus, endureceram a sua cerviz, e na sua rebelião levantaram um chefe. Com que propósito? Com o propósito de voltarem para a sua servidão no Egito. Mas olha o que diz o texto, eu quero te convidar a ler mais uma vez comigo o final do verso 17, toda igreja: porém, tu, ó Deus perdoador, clemente e misericordioso, tardio em irar-te e grande em bondade, tu não os desamparaste. Você se identifica aqui, meu irmão? Eu me identifico. Nós somos desobedientes, mas sabe o que traz o alento ao meu coração? É que Deus não nos desampara. Eu quero dizer para você, Deus não vai te desamparar. Louvado seja Deus. Ele é clemente, Ele é misericordioso. Me chama a atenção porque o texto irá nos dizer que eles, a moto próprio, segundo as suas invenções humanas, segundo as suas inclinações, eles esquecem do que Deus fez. Eles começam a levantar uma nova liderança, um novo chefe, com vistas a uma volta, aquilo que Deus já havia feito por eles. O Senhor tinha libertado o seu povo da escravidão. E veja, olha o paralelo que eu fiz ao estudar esse texto. Muitas vezes Deus nos liberta daquilo que é pecaminoso, que Deus condena. E quantas vezes, inclinados e distantes da palavra, inclinados pelo coração, muitos desejam voltar àquilo que Deus já trouxe libertação. Querido, o teu lugar é longe daquilo que Deus já te libertou. Aleluia. É longe disso. Por vezes eu observo que algumas pessoas tentam, pela inclinação e o afastamento da palavra, tentam voltar. Ali não é o teu lugar. Olha aqui para mim, querido, ali não é o teu lugar. O teu lugar é um lugar fruto da intervenção libertadora de Cristo Jesus. Aleluia. Deus não nos desampara. Mas vejam, e essa atitude de levantar um novo líder, de nomear um novo líder, de levar, para que ele pudesse levá-los de volta ao Egito, revela-nos uma desobediência, uma não aceitação da soberania de Deus, não entender que Deus é soberano. Veja, o verso 18 também continua com essa ideia de desobediência. Olha comigo, ainda mesmo quando fizeram para si um bezerro de fundição, e disseram: este é o teu Deus, que te tirou do Egito, e cometeram grandes blasfêmias. Aqui o texto entra em destaque, porque traz a história, a realidade, que enquanto Moisés estava no monte com Deus, o que é que os israelitas fizeram? Eles confeccionaram e adoraram um ídolo. Eu fiquei pensando sobre isso, irmãos. Tudo aquilo que toma o lugar de Deus é um ídolo no nosso coração. Tudo aquilo, tudo, pense em tudo aí, querido, tudo que toma o lugar de Deus, tudo aquilo que preenche o espaço de Deus, tudo aquilo que é primeiro lugar, que tem a primazia dos teus pensamentos, do teu coração, do teu tempo, da tua dedicação, da tua força, da tua capacidade cognitiva, motora, tudo aquilo que toma a primazia que é de Deus, isso se torna um ídolo. Esse povo levanta e materializa um ídolo, que é um bezerro de ouro, mas muitas vezes este ídolo, ele não é materializado, ele está na nossa consciência, na nossa mente, é tudo aquilo que tem o primeiro lugar das nossas vidas. Vamos pensar um pouco. Quem se identificar aí, fica na bênção, ou clame pela bênção. Tem gente que acorda e a primeira coisa que faz é fazer o quê, querido? Pegar o quê? Pode falar, não é pecado não. Pegar o quê, irmãos? Você está falando só de terceiros, tá? Tem quem pega o celular, você não, graças a Deus. Pega logo o quê? Celular. Isso é um ídolo. Mas quem sabe, pastor, pega o celular para ler um texto que está lá na Bíblia online. Não. Muitas vezes para entrar no Instagram, para ver as redes sociais, querido, isso se torna um ídolo. Tem a primazia da mente, do coração. Vocês percebem? Diz a palavra, entenda comigo, enquanto nós dormimos, Deus está cuidando das nossas vidas. Louvado seja Deus. Deus está renovando ao amanhecer as suas misericórdias. Deus está providenciando mais um dia. Sabe o que nós devemos fazer, irmãos, quando acordarmos?
nos ajoelharmos diante de Deus, dizer: Deus, muito obrigado pela noite, muito obrigado porque acordei, muito obrigado por este dia, muito obrigado pela provisão. Deus, Tu és poderoso, muito obrigado, Senhor. Irmãos, não é uma oração quilométrica. Você pode ajoelhar, se o tempo está corrido, ajoelhe, primeira coisa, agradeça, meu irmão, agradeça pela noite, agradeça pela vida. Vejam, este povo, na ausência de Moisés, que estava no monte, o que é que eles fizeram? Eles confeccionaram um ídolo. O que é que Moisés fez como líder? Deus, tem misericórdia desse povo. O que é que Deus fez? Deus ouviu e Deus perdoou o povo. Primeira coisa que esse texto ensina para a gente, ao tratarmos sobre a misericórdia de Deus, é que o povo é desobediente. O que é que Deus fez? Sabe o que Deus fez? Deus derramou misericórdia a esse povo. Olhem comigo do verso 19 ao verso 25, o texto irá nos dizer que Deus, por sua misericórdia, sabe o que Ele fez? Ele conduziu o seu povo. Deus não desampara. Eu estou falando aqui, irmãos, de 40 anos em que Israel foi conduzido por Deus no deserto. Deus conduziu, Deus não abandonou, Deus não desamparou. Quero lhe dizer, entenda isso nesta manhã, em nome de Jesus. Apesar de mim, apesar de você, apesar da nossa desobediência, apesar da nossa inclinação, Deus continua sendo o mesmo. Atributo de Deus, incomunicável. Deus é imutável, Ele não muda, Ele é fiel, Ele permanecerá cuidando e guiando as nossas vidas e nos conduzindo em triunfo. Aleluia. O verso 19 diz o seguinte, acompanhe comigo: todavia, olha o todavia aí, meus irmãos, contudo, entretanto, o Senhor, pela multidão das tuas misericórdias, não os deixaste, em que lugar, irmãos? No deserto. E olha o que Deus fez, irmãos, Ele faz mais do que nós merecemos. Eu estou falando de um povo que levanta um líder, adora um bezerro de ouro, é desobediente, quanto mais na desobediência. E sabe o que Deus faz? Deus, pela multidão de suas misericórdias, não os deixou no deserto. E muito mais, olha o que Ele fez, verso 19: a coluna de nuvem nunca se apartou deles de dia. Eu vou repetir a expressão, nunca. Sabe o que Paulo disse a Timóteo? Timóteo, apesar das nossas infidelidades, Deus permanece fiel. Sabe quando Deus irá nos desamparar? Nunca. Aleluia. Olha a palavra: nunca se apartou deles de dia para os guiar pelo caminho, nem a coluna de fogo de noite para lhes alumiar o caminho por onde haviam de ir. Em outras palavras, o texto diz que Ele os conduziu por meio da coluna de nuvem e de fogo para os guiar. A ideia aqui de condução, de guiar. Eu estava pensando sobre isso e lembrando do Salmo, quando o salmista diz, no Salmo 119: lâmpada para os meus pés e a tua, e luz para o meu. Quem nos guia, irmãos? Palavra. Não são as experiências, as nossas emoções. Claro, eu penso que isso é um combo, um pacote. Quando Deus vem com intervenção no coração do homem, Ele transforma o homem por inteiro. Glória a Deus por isso. Ele ministra verdades maravilhosas. Paulo vai falar sobre isso, sobre cognitivo, sobre emoção. Em que parte, pastor? Filipenses capítulo 4. Isso é fruto da nossa comunhão com Deus. No que devemos pensar? Tudo que é verdadeiro, justo, puro, amável, o que recebestes, aprendestes. E ele vai tratar também ainda nessa sessão sobre: não andem ansiosos, mas a paz de Deus, que excede a todo entendimento, guardará a vossa alma, guardará o teu entendimento, o teu coração. Seja Deus glorificado para sempre, amém. Interessante, irmãos, que Deus conduz o povo. Olha os versos 20 e 21. Olha o que diz a palavra. Eu achei impressionante esses dois versículos, porque veja: e lhes concedeste o teu bom espírito. O povo não presta, mas Deus é bom. Mas Deus é misericordioso para os ensinar. Olha o ensino, irmãos. Olha a condução. Olha a exposição da palavra. Olha o suprir das necessidades de maneira prática, via palavra de Deus. Ensinamento, diz a palavra, para os ensinar. Não lhes negaste para a boca o teu maná, e a água lhes deste na sua sede. Verso 21, irmãos: desse modo os
sustentaste 40 anos no deserto. Vamos ler juntos a expressão aqui, toda igreja. E nada lhes faltou. Repita, querido. E nada lhes faltou. E completa o texto. As suas vestes não envelheceram e os seus pés não se incharam. Você pode dizer amém por essa palavra? Veja que coisa interessante, irmãos. Nós começamos essa sessão dizendo que o homem é desobediente. Mas atrelado à lógica textual, o texto diz: mas Deus é misericordioso. Nada nos faltou. Nada nos falta. Eu não estou falando aqui de excedentes, de vaidade humana, de projeções humanas. O homem pode fazer planos, mas a resposta certa dos lábios vem de quem, irmãos? Do Senhor. Não estou falando de projeção humana, eu estou falando da vontade de Deus, que é boa, agradável e perfeita. Diz a palavra de Deus, daquilo que Deus tinha estabelecido para eles, nada lhes faltou. E aí tem milagre aqui, irmãos. Toda vez que a intervenção de Deus, milagres acontecem, louvado seja Deus. As vestes não ficaram velhas, eu estou falando de 40 anos. Os pés, irmãos, a Bíblia é muito detalhista. Os pés não ficaram inchados. Aí eu quero falar com uma classe, uma faixa etária agora, dos mais experientes aqui nessa manhã. Vocês sabem, você anda um dia todo, chega em casa, o que você quer fazer? Botar o pé para cima. O pé fica inchado. Eu estou falando de 40 anos, a bondade de Deus foi tão percebida que o autor nos diz que os pés não ficaram inchados. Sabe o que é isso? Isso é bênção, isso é bondade, isso é misericórdia, é Deus cumprindo seus propósitos nos mínimos detalhes. Para quê? Para a honra do homem? Não, para que o seu nome, o nome de Deus possa ser honrado e glorificado. Aleluia. Olha como a misericórdia de Deus revela-se aqui, sustentando e provendo ao seu povo. Olha para o verso 22 a 25 agora, acompanhe comigo. Também lhes deste reinos. Eu estou falando de gente desobediente, tá, gente? Deste reinos, povos, que lhes repartiste em porções assim. Eles possuíram a terra de Seom, a saber, a terra do rei Esbom, e a terra de Og, rei de Bazã. Multiplicaste os teus filhos como as estrelas dos céus, e trouxeste-os à terra, de que tinhas dito a seus pais que nela entrariam para a possuírem. Entraram os filhos e o tomaram posse da terra. Abateste perante eles os moradores da terra, os cananeus, e lhos entregaste nas mãos, como também os reis e os povos da terra, para fazerem deles segundo o que, irmãos? A sua vontade. Olha aqui para mim, querido, não é a nossa vontade. Submeta a sua vontade à vontade de Deus. Ele é soberano sobre as nossas vidas, aleluia. Olha o verso 25, tomaram cidades fortificadas, e terra fértil, e possuíram casas, cheias de toda sorte de coisas boas, cisternas cavadas, vinhas e olivais, e árvores frutíferas em abundância. Comeram, se fartaram, engordaram, viveram em delícias, pela tua grande, o que, irmãos? Bondade. Irmãos, nós entramos aqui nesta sessão, aqui do verso 19 a 25, estudando sobre a bondade de Deus. Eu me identifico aqui. Deus tem feito muito mais do que mereço, Deus tem feito muito mais do que nós merecemos, irmãos. Deus tem revelado a nós, a todos nós, a sua provisão, a sua providência. Deus cumpre a sua promessa, Deus cumpre os seus propósitos, apesar de mim, apesar de você, apesar da igreja, apesar da nossa desobediência. Mas note bem, querido, o texto irá dizer, ainda caminhando com ele, que Deus é o Deus de misericórdia, mas Deus é um Deus de justiça. Deus disciplina o seu povo. Há quem pense que a bondade de Deus é revelada apenas quando as bênçãos batem às nossas portas. Deixa-me te dizer uma coisa, a bondade de Deus é revelada quando Deus nos exorta, quando Deus nos ama, e Deus disciplina quem Ele ama, quando Deus disciplina, quando Deus corrige o seu povo.
Perceba comigo versos 26 a 30. Acompanhe comigo, estamos aí na exposição desses versículos. E agora quero pensar com vocês que por misericórdia Deus disciplina o seu povo. Olhem comigo, meus irmãos, a partir do verso 26. Ainda assim, eles foram desobedientes. Irmãos, acabamos de ler só bênçãos. É domingo à noite, palavra de manhã, domingo à noite, palavra, louvor, pequeno grupo, bênção, provisão, o salário lá no final do mês ou no início do mês caindo na conta, estabilidade financeira, estabilidade profissional, emocional, familiar, só bênção, meu irmão. Mas olha, o que está escrito no verso 26, ainda assim, eles foram desobedientes, se revoltaram contra ti, viraram as costas à tua lei e mataram os teus profetas. Está repreendido aqui nessa manhã, em nome do Senhor. Vocês entenderam, né, gente? Vamos caminhar. Que protestavam contra eles, para os fazerem voltar a ti, e cometeram grandes blasfêmias, pelo que os entregaste, olha que Deus disciplina, entregaste nas mãos dos opressores, que os angustiaram, mas no tempo de sua angústia, o que é que eles fizeram? Eles clamaram a ti, dos céus o Senhor ouviu. Vamos ler juntos, finalzinho do verso 27, toda igreja, segundo a tua grande misericórdia, lhes deste libertadores, que os salvaram das mãos dos que os oprimiram. Você pode dizer amém por essa palavra? Irmãos, percebam, Deus por misericórdia, Deus nos exorta, Deus trata-nos. E aqui há um quê histórico aqui importante. Os pecados de Israel acabaram por tornar-se tão abomináveis para Deus, que Ele decidiu disciplinar o povo longe de sua própria terra. A história diz que Deus levanta o quê? Os assírios, para destruir o reino do norte, ou seja, Samaria. Depois Deus, Ele mesmo levanta os babilônios, para destruir o reino do sul, ou seja, Judá. Quem levanta? Deus, para disciplinar, para tratar, para pesar a mão, porque a justiça de Deus é santa, é pura, é boa, é maravilhosa. Que bom que nós somos disciplinados por Deus. Para quê, pastor? Para massagear o nosso coração, para levantar o nosso ego? Não, para tratar-nos, para forjar o nosso caráter. O que é que Deus fez? Deus soberanamente levanta esses reinos, e levanta esses povos, melhor dizendo, esses exércitos, para destruir e para subjugar o seu povo, e leva o seu povo cativo, e esse povo que estava cativo agora tem Jerusalém destruída, o templo destruído. Foi assim que Deus tratou e forjou. Vocês são desobedientes, vou tratar vocês. Vocês estão distantes da palavra, vou tratar vocês. Vocês são negligentes quanto à lei, eu vou tratar vocês. Note bem, querido, o Novo Testamento replica de maneira muito concisa, precisa, o que a disciplina faz no coração de um homem. E aos Hebreus, o autor escreve no capítulo 12, versículo 11, que toda disciplina, com efeito, no momento que ela é aplicada, ela não parece ser motivo de alegria. Ficamos tristes, a tristeza no coração. Mas olha o que diz a palavra, Hebreus 12, 11, ao depois, entretanto, esta disciplina produz fruto pacífico ao que tem sido por ela exercitados, fruto de justiça. Deus quer nos tratar, irmãos, e Ele nos trata exortando e moldando as nossas vidas. Seja Deus louvado para sempre, aleluia. Sabe o que está escrito lá no Salmo 94, versículos 12 e 13, está escrito: feliz um homem, Senhor, que tu repreendes, a quem ensinas a tua lei, para lhes dares descanso dos dias maus, até que se abra a cova para o ímpio. Feliz é o homem que Deus repreende. Muito obrigado, Senhor, pelas tuas repreensões, louvado seja Deus. Mas o texto termina, irmãos, o povo é desobediente, Deus é misericordioso, e por misericórdia Deus também sustenta e disciplina o seu povo. Mas para a gente terminar o texto,
o texto diz que Deus, por misericórdia, derrama graça. Você crê nisso? Amém, meu irmão? É interessante os momentos e os tempos estabelecidos por Deus. Eu lembrei, sabe de quem? Lamentações capítulo 3. Há tempo para todo propósito debaixo dos céus. Tempo de nascer, tempo de morrer, tempo de chorar, tempo de sorrir. O texto aqui que lemos nesta manhã mostra-nos essas realidades sazonais, de fluxo e refluxo, de idas e vindas, de tristeza, de alegria, provisão, tristeza, Deus provando, exortando, pesando a mão, manifestando a sua justiça santa, a sua ira que é boa, é perfeita, e mesmo julgando, pesando a mão. O texto termina dizendo que por misericórdia o Senhor derramou graça sobre o seu povo. Acompanha comigo a partir do verso 31, caminhando para o final desta exposição, diz a palavra. Eu quero que você leia comigo, querido, o versículo 31, bem forte, toda igreja. Mas pela tua grande misericórdia não acabaste com eles, nem os desamparaste, porque tu és Deus clemente, tu és Deus misericordioso, louvado seja Deus. Olha aqui para mim, querido, Deus continua, apesar de nós, derramando graça, favor. Eu gosto muito da expressão, o Senhor não os desamparou. Deus foi bom para o seu povo quando o seu povo não foi bom para Ele. Deus foi misericordioso quando esse povo não merecia. Como Ele fez isso, pastor? Sabe o que Ele fez na história de Israel? Ele levantou profetas para ensinar, para advertir. A nação recusou a ouvir, mas Deus foi misericordioso, o Senhor Deus perdoou, eles clamaram por socorro. O que Deus fez? Ele foi longânimo para com eles. Quando eles se rebelaram, Deus foi perdoador, Deus exortou e Deus trouxe para perto dele. Sabe o que eu lembro? Tempo dos juízes. A lei era colocada e posta, o povo se arrependia. O tempo passava, eles se afastavam de Deus. A lei era colocada e posta, lida, explicada e aplicada, o povo se aproximava, Deus perdoava. O tempo passava, eles se afastavam da palavra de Deus. Irmão, olha aqui para mim, quantas vezes nós estamos agindo assim? O tempo passa, nós esquecemos da bondade de Deus. Quero fazer um exercício para a gente caminhar para o final aqui. Traz à tua mente, à tua memória nesta manhã, o quanto que Deus já fez por você. Pensa comigo. Os milagres, as provisões, as manifestações da bondade de Deus. Eu, ao pensar sobre isso, lembrei tantos fatos, tantos milagres Deus fez por mim, pela minha família. Quantas intervenções de Deus, quanta bondade, das coisas mais simples, daquilo que só nós sabíamos, e daquilo que era publicitado, que era público, Deus agindo com misericórdia. Deus, irmãos, em sua misericórdia, Deus não lhes deu, aqui no texto, o que eles mereciam. Deus também não nos deu o que merecíamos. Deus tem feito mais do que nós merecemos. E aí, irmãos, acompanha comigo, nos diz a palavra que os levitas aqui, eles usaram os pronomes aqui, no plural. Olha comigo o verso 33, você vai entender o que eu quero te dizer aqui. Porque tu és justo em tudo quanto tem vindo sobre nós. Olha o pronome no plural aí. Eu também me incluo, sou levita, sobre nós. Não é sobre aqueles que nós apontamos que são desobedientes, é sobre nós, é sobre a liderança. Deus tem sido bom. Olha o texto continua. Pois tu fielmente procedeste. Olha o pronome aí. E nós procedemos como, irmãos? Perversamente. O levita está dizendo: Deus, eu sei quem eu sou. Nós somos perversos, nós somos desobedientes. Não há um que possa dizer: olha, eu estou em outro patamar, eu estou em outro nível, eu estou mais próximo do trono. Nada disso, irmãos. Nós somos pecadores. Apesar de nós,
eu concluo dizendo para você e reafirmando o que está escrito na parte A do versículo 32, para ressaltar para a gente essa última verdade: por misericórdia, Deus continua derramando graça. Olha aqui para mim, querido, você não presta não, viu? Olha aí para você, você conseguiu olhar? Dentro, eu não presto não. Quem é bom aqui? Você percebe que nós muitas vezes potencializamos as nossas bondades? Quem é bom? Quem é bom? Senão um. E por misericórdia, sabe o que Ele faz? Com a nossa maldade, com as nossas mazelas, Ele exorta-nos, perdoa-nos e derrama sobre nós a sua graça. Eu te convido a ficar em pé, a que você possa abrir o verso 32 do capítulo 9 de Neemias. A parte A revela-nos uma doutrina que para a gente é muito cara. Olha aqui para mim, querido, antes da leitura: nós somos aliancistas. O que é isso, pastor? Nós defendemos a doutrina da aliança que Deus fez, dos pactos. Deus é um Deus de pactos. E sabe por que nós caminhamos? E sabe por que nós estamos aqui? E sabe por que Deus tem feito muito mais? Não é por causa dos seus olhos azuis. Não é porque você é bonzinho. Não é porque você é um cristão assim, que não perde um culto de manhã e à noite. Não é porque você é líder. Não é porque você é pastor. Não é porque eu sou pastor. Não é porque você é presbítero, diácono. Não é porque você é líder de um pequeno grupo. Nada disso. Sabe quem nós somos? Nós somos estes aqui que desobedeceram, que apesar da provisão reclamam. Você percebe que nós apontamos mais o que nós não temos e deixamos de agradecer por aquilo que nós temos? Sabe o que é isso, irmãos? Contentamento. Só tem contentamento quem está cheio do Espírito Santo de Deus. Quem sabe Deus tem fechado as portas para você porque você só tem reclamado. Comece a agradecer, querido. Comece a agradecer. Nós somos reclamões. Levanta outro líder, vamos voltar para o Egito, não aguento mais aqui. Nós reclamamos. Comece a agradecer. Lembra da mulher de Jó? Amaldiçoa o teu Deus e morre. Sabe o que Jó disse? O verso 1 do capítulo 1 diz que Jó era um homem reto, temente a Deus e que se desviava do mal. Sabe o que ele disse, esse homem, no final do seu livro? Eu só conhecia Deus de ouvir falar, mas agora os meus olhos te veem. Sabe qual é a ideia do texto? Eu agora tenho intimidade contigo, Senhor Deus. Agora eu sei, Senhor Deus, que no cadinho do sofrimento o Senhor se revela como um Pai amoroso. Louvado seja Deus por isso. Sabe por que Deus é misericordioso? Olha aí, versículo 32. A parte A nos diz: toda igreja, agora pois, ó Deus nosso, ó Deus grande, poderoso e temível, que guardas a aliança. Você pode dizer amém por essa palavra? Glória a Deus. Essa é a palavra de Deus para a gente esta manhã. Deus é gracioso porque Ele tem aliança conosco. Nós somos aliancistas porque Ele fez um pacto, um concerto. Querido, olha aqui para mim, este pacto não será quebrado jamais. Jamais. Ele está conosco, Ele não nos desampara, Ele está contigo, fechando portas, te levando aos desertos, te levando às provas, às enfermidades, às lutas, às adversidades, às tribulações, mas note bem, Ele está contigo, Ele não te desampara. Creia nisso em nome de Jesus. Assim como Ele foi com o povo aqui, Ele está conosco.